Vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Ontem a gente exibiu aqui no programa as declarações de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, sobre a renovação de contrato do Gabigol. Rodolfo Landim comentou que deixaria a resolução do contrato de Gabigol para o final da temporada, mesmo com o risco de perder o atacante de graça, já que ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho. Em um grupo de WhatsApp, um aliado criticou a declaração de Landim. Acusou o presidente do Flamengo de abrir mão de Gabigol e de colocar a responsabilidade no jogador. Pouco tempo depois, Landim respondeu, como revelado pela jornalista Raíza Simplício. Nós temos aqui essa resposta do Rodolfo Landim, abre aspas para o presidente do Flamengo. Não estamos abrindo mão, só não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi esta a principal razão pela qual não renovamos no passado. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele, exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal. Não tenho dúvida disso, fecha aspas. Segundo o empresário do jogador, em reportagem feita pelo Diogo Dantas no O Globo, o empresário de Gabigol afirmou que o jogador aguarda nova proposta e vai reavaliar a permanência no Flamengo. E vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Mauro César, o Landim disse ontem, né, que vai deixar essa negociação com o Gabigol se arrastar até o fim do contrato, como já fez com o Everton Ribeiro, com Diego Ribas, Diego Alves, enfim, que não se preocupa com essa possibilidade de perder o Gabigol para outra equipe de graça. Foi questionado por uma pessoa no WhatsApp, né, um aliado, criticou essa declaração, e o Landim agora respondendo, Mauro. O que falar dessa situação toda, o Gabigol que tem essa possibilidade de sair do Flamengo, de assinar um pré-contrato a partir do meio do ano, Mauro César? Ele falou também sobre isso, mais ou menos nessa linha, na entrevista, a longa entrevista que ele concedeu à CBN, ao Carlos Eduardo Éboli, colega lá do Rio de Janeiro. Primeiro a gente tem que pensar que qualquer discussão sobre o Gabriel hoje é um grande exercício de ficção. O Gabriel é um jogador suspenso, né? Suspenso até abril do ano que vem. Ele tem aí pouco mais de 365 dias para cumprir suspensão. E nesse cenário, caso nas próximas semanas ou meses o Flamengo não consiga não consigam eliminar a suspensão ou reduzi-la drasticamente, tipo 1 mês, 2 meses, né? Isso vai significar que o Flamengo pode suspender a sua remuneração enquanto ele está suspenso. O Flamengo não paga salário, só paga se quiser. Então o Flamengo pode suspender a remuneração e aí poderia prorrogar o contrato do Gabriel, que termina em dezembro, no dia 31 desse ano, né? 31 de dezembro, poderia prorrogar o contrato pelo período da inatividade. Isso significaria que o Flamengo pode ficar até abril sem pagar, até abril do ano que vem sem pagar o Gabriel, aí retoma o contrato automaticamente e vai até janeiro de 2026. Então essa história de Gabriel pode assinar pré-contrato, isso é tudo uma ficção, porque ele está suspenso. E ele está suspenso até que alguém me prove o contrário, pelo que a gente sabe, por uma atitude dele. Exagerada a suspensão? Eu acho exagerado. Eu acho que se o exame deu negativo, o cara pegar 2 anos, eu acho um pouco demais. 2 anos porque ele foi tolo, para dizer o mínimo, ou mal educado no trato com os profissionais que foram colher o material. Acho que 2 anos é para o cara que está dopado, não para o cara que criou um problema ali. Você fez beicinho 2 anos. Eu acho um pouco demais. Tudo bem, segundo pela letra fria da lei é assim. Eu estou questionando a lei. Podemos, né? Questionar também as leis. Ainda pode. Né? Nós podemos questionar as leis. Essa lei é exagerada. Eu acho que assim, se você deveria ter uma cláusula. Dificultou a coleta do material, automaticamente tem 60 dias de suspensão. Mais uma multa. E uma multa de tantos salários mínimos e tal. Aí. Pronto. Aí eu concordo, acho que seria razoável, porque os caras estão lá, não deve ser agradável o cara no sábado de manhã ir lá colher xixi de jogador para fazer exame, mas é o trabalho dos caras, porra, né? E ele dificultou, segundo os relatos, e o pessoal do Flamengo não nega. O próprio Marcos Braz, quando falou sobre isso, no final de semana, ele antes deu uma entrevista para o canal Gold lá, falando com a Luísa Zogaib, e depois falou com o jornalista, ele fala assim, não, o Gabriel também não foi muito gentil e tal, ou seja, ninguém negou até agora que ele tenha sido indelicado, para dizer o mínimo, com essas pessoas que foram. Mauro, mas será que em outro momento eles falariam assim do Gabriel também? No momento de auge do Gabriel? Eu acho será que não teria uma defesa maior do Flamengo? Mas assim, como é que tapou o sol com a peneira? Se os caras relataram, você não pode provar o contrário,
Eu acho até que eles estão botando muito pano quente, que eles estão confiando que o cara vai ser, acreditando que vai... Foi 5-4. 5-4, você fazendo muito 5-4. Foi mais parelho. Agora, o que eu penso, o que nós pensemos aqui a respeito da... De volta à Rádio Jovem Pan, Mauro. Desculpa te interromper. De volta à Rádio Jovem Pan, falando aqui do Gabigol, essa entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. E, sinceramente, ontem, ao tocar no assunto, eu também fiquei com essa dúvida se o Gabigol pode mesmo assinar no pré-contrato, porque ele está suspenso, não é, Mauro? Pois é, como é que ele vai assinar no pré-contrato? Não pode, na prática ele não pode, porque ele fica refém da situação. Então, assim, o que eu penso, que qualquer um de nós venha pensar, não tem peso nenhum, é só uma opinião. O que vale é o seguinte, está suspenso, exagerado ou não a pena está lá. E ele agora vai para o Tribunal Arbitral do Esporte e pode a pena ser reduzida ou dobrada para 4 anos, que é a pena máxima. Não tem redução, né? Tem absolvição. Absolvição, exato. É eliminação da pena ou ela pode ser maior. Termo. Exato. Ou vai para casa cheia, ficar até for avô suspenso, ou absolvido. Ou absolvido. Então é uma Ninguém situação... sabia disso, será, hein? É uma para avisá-lo? E assim, é bom deixar claro o seguinte, estamos falando de um profissional de quase 28 anos, que joga no time de cima desde os 16, quando ele subiu para o time do Santos, e que já N vezes escolheu o material. Então já conhece o processo, é obrigação do atleta profisal. A parada é séria mesmo. Todo lado de um ex-jogador aqui, quantas vezes sabe que jogo você ganha o jogo, você já está saindo, o juiz apitou, o cara já te bafa. Hoje. É você. Não troca nem de camisa com outro atleta. Os caras já entram no campo. Primeiro do que a arbitragem saindo, todo mundo já pega direto. E alguém reage, vou depois. Não vai. Na hora, porque sabe que é encrenca. Todo mundo sabe que vai lá, faz e acabou. É a comparação que fiz semana passada aqui do Bafome. Estava falando coisa do Bafome. O Vanderlei passa todo dia no mesmo lugar. É verdade. Aí, 4, 5 vezes por semana, os caras estão lá da Polícia Militar fazendo blitz da lei seca. Implica comigo. E implica com o Vanderlei. Toda vez ele para e tem que soprar no Bafome. E nunca dá positivo, porque ele não bebeu nada, ele está voltando do trabalho, está indo para casa tranquilamente. Se o Vanderlei um dia se rebelar e falar, não vou testar, ele está encrencado. E se ele falar alguma grosseria policial, pode ainda rolar um desacato à autoridade, algema. Então, o que as pessoas fazem? Por mais que o cara fique de saco cheio de parar no bafômetro, o cara sopra aquele negócio, não sopra. Se o cara não beber, ele sopra. Ele já está pé da vida, mas ele sopra, porque eu vou fazer o que aqui? Não adianta. E, verdade seja dita, o policial que está ali também está fazendo o trabalho dele. Acho que ele não pediu para ficar ali. Mas uma coisa eles fazem aqui no viaduto, embaixo aqui do viaduto, aqui atrás, aqui descendo aqui para pegar a 23 de maio, aqui na Paulista. Não é agradável ficar naquele local. O cheiro, o aroma não é bom, né, naquela região. E o policial fica ali também, que é o trabalho dele. Então, o Gabigol, o que ele fez, não se justifica. É uma tolice, é uma infantilidade, é uma bobagem. Então, eu quero dizer o seguinte, essa suspensão, até que alguém me prove o contrário, é de responsabilidade dele. Rigorosa ou não, ele procurou. Aí vem a questão do Landim, né? É difícil concordar com o Landim, porque o Landim fica defendendo o SAF, mas nesse aspecto, vamos lembrar, no ano passado, o Departamento de Futebol, que é o Marcos Braz, à frente, negociou com o empresário do Gabriel a renovação de contrato. Eu dei essa informação, quando eu apurei, dei essa informação. 4 anos de contrato, mais um que ele tinha, que era 2025, 24, era esse mais 4, 5 anos, com aumento de salário, não sei o que e tal. Quando essa notícia foi dada, a repercussão foi péssima, porque dentro do clube o Landim começou a ser pressionado. Quem vai renovar com aumento? O cara não está jogando nada há um tempão. Que história? 4 anos? O que significa isso? Já foi pressionado. E a torcida também ficou meio dividida. Os fãs incondicionais do Gabriel, quer que dê a Gávea para ele, o CT lá maravilhoso, inspirado no Nogueirópolis e tudo mais. E outros não, mais críticos não, ele não está jogando bem, vai renovar contrato 4 anos. Eu penso como esses torcedores. Então, acho que assim, o cara está comendo a bola, dá contrato vitalício, aumenta salário, o céu é o limite. Mas não está jogando bem, você não pode viver do passado, senão o Zico jogaria no Flamengo até hoje. Não ia conseguir jogar, mas ia botar o fardamento, ia receber um gordo salário, mas não dá mais, ele está com 71 anos, gente, acabou. Então, diante disso, eu acho que o Landim está correto, ele segurou, foi ele que travou a renovação. Não sei se pela cabeça dele ou pelas pressões, ou um pouquinho de cada coisa, mas o fato é que ele travou. A gente fala muito da Leila aqui, que a Leila joga duro, não sei o quê, que a Leila não quer facilitar, né? Todo dia, vira e mexe, o Landim está fazendo igual. A obrigação dele como presidente é não brincar com o dinheiro do clube. Você não pode fazer uma renovação de contrato longo, 4 anos ou algo parecido, com um jogador em má fase e comprometer uma receita, faz a conta de quanto custaria ao longo de 4 anos. Luvas, salário, tudo, encargos. É muito dinheiro. O Gabriel que tem que provar que ele ainda merece ganhar isso. Ele não está provando. E hoje ele está suspenso. Então, acho que esse ponto de vista é perfeito. Aí o torcedor vai assim, não, tem que ser profissional o departamento de futebol. Ah, beleza, tem que ser profissional. Então, tem uma relação profissional. O cara está indo bem para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, quando foi contratado ao Santos, em 2019, ele não tinha um dos maiores salários do Flamengo. Era bem abaixo do Arrascaeta, do Gabriel, de alguns outros lá.
Ele jogou tanta bola em 2019 que renovaram o contrato dele, deram um aumento, colocaram ele no patamar dos mais bem pagos e renovaram o contrato. Tanto que quando o Benfica, depois quis vir atrás, quando o Jorge Jesus foi para lá, um tempo depois, até alguns colegas de Portugal me procuraram, não, porque a multa é baixa, 12 milhões. Eu falei, não é 12 milhões a multa. Não, a multa não são 12 milhões, não. A multa já mudou, estava em 70 milhões de euros, uma coisa assim. Eles estavam achando que era a multa antiga, já tinha renovado, e o Flamengo jogou a multa lá para cima para não perder o jogador. Quer dizer, houve um reconhecimento do valor do cara. E assim que funciona. Não é só jogar mal, né? Enfim, então seria uma inconsequência, uma irresponsabilidade de renovar o contrato por um longo prazo. O que ele está dizendo, que eu estou entendendo, é assim, vai apresentar, quando ele for Everton Ribeiro, apresenta uma proposta. Acho que, pelo que ele está dizendo aí, não vai ser a proposta que ano passado foi colocada para o Gabriel. Talvez uma proposta mais curta, talvez sem aumento de salário, sei lá como é que vai ser, né? Não vai ser aquela coisa tão farta que ano passado chegaram a conversar, que foi uma maluquice do departamento de futebol. E o Gabriel aceita ou não. Você vai perder o jogador, então faz o quê? Dá tudo que o jogador quer? O cara não está jogando bem, o cara está suspenso, arrumou essa encrenca, sem contar que ele deu... Eu não vou falar em entrevista, que é mais um bate-papo ali no podcast que ele foi lá no Podpah, lá com o Digão e tal. E ele fica naquela conversa, jogou charme pro Corinthians, né? Ainda tem isso ainda. Deu uma entrevista extremamente infeliz quando o Flamengo perde a Copa do Brasil no empate com o São Paulo no Morumbi, falando que mandaria de novo beijo pro Dorival, como fez no jogo do Maracanã. O torcedor pé da vida porque perdeu mais uma taça no ano passado, e ele falando naturalmente, quer dizer, ainda tem essas questõezinhas assim que vão minando, cara, assim, a idolatria. Eu já falei isso aqui outras vezes, o Gabriel precisa amadurecer, cara, e as pessoas têm que parar de passar a mão na cabeça dele. Se realmente gostam dele, tem que falar para ele, Gabriel, cara, tem um comportamento de ídolo. O ídolo do Flamengo não flerta com o Corinthians, o ídolo do Corinthians não flerta com o Flamengo. Imagina o Cássio amanhã chegasse lá, imagina se o Rossi estivesse comendo vários frangos, tá, 1.055 minutos sem tomar gol. Mas imagina que o Rossi só tomasse frango. Aí alguém vai entrevistar o Cássio e fala, Cássio, o Flamengo está procurando um goleiro. O que você acha do Flamengo? O Cássio rasga elogios ao Flamengo. Você acha que o corintiano vai gostar? Não vai gostar. Porque o Cássio é ídolo do Corinthians. Ele tem que ter esse cuidado. Ele pode até falar, o Flamengo é um grande clube, tudo, mas, cara, meu negócio é o Corinthians, aqui minha vida é o Corinthians. Acabou. Ele vai e fala, seria F, não sei o quê, 3 pontinhos e tal, jogar favela, aquele papo furado todo. Quer dizer, qual é, cara? Então você quer ser ídolo, trabalhe como ídolo, e não com esse tipo de coisa. Quer dizer, eu acho que nisso aí o presidente do Flamengo está certo, cara. Não dá para cobrar profissionalismo e achar que é correto você renovar um contrato com o jogador em baixa, porque ele é ídolo e tudo. Sim, então ele tem que jogar como ídolo. Ou então é o seguinte, o contrato, o Everton Ribeiro, foi uma proposta. Do Bahia é melhor, é mais longo. Tá legal, obrigado, tchau, segue o caminho. Mas o Flamengo perdeu o Gabriel. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, e se o Gabriel perdeu o Flamengo? Né? Se o Gabriel perdeu o Flamengo. Vai pro Corinthians, legal. Ele vai chegar lá, vai ter festa quando chegar. Mas joga essa bolinha que tá jogando no Flamengo com a camisa do Corinthians e vê o que a Fiel vai dizer. Não, qualquer time. Qualquer jogador, cara, qualquer time. Pode ir pro Palmeiras, pode ir pro Grêmio, pode ir pra onde for. E o professor falou que não reduz, né? Ou aumenta ou perdoa. Tem sido assim. Tem um tempo, mais ou menos, para decidir isso? Bom, imagino que tanto o Gabigol como o Flamengo gostariam que amanhã já tivesse uma posição, é óbvio. Agora, há um processo, né? A coisa anda. Eu acho que não demora muito para ter uma definição. 1 mês, 2 meses, eu não sei. Não é uma coisa muito rápida. Hoje, a meu ver, o Gabigol é a parte mais frágil de todo esse pacote que nós estamos falando aqui. A coisa mudou para ele de 10 dias para cá. Essa possível renovação, clube interessado, Nazaré das Farinhas mandando proposta, aquele negócio todo, isso já faz parte do passado. Nenhum grande clube vai abraçar essa bucha, no caso, né? Entre aspas. Claro, ele está numa situação muito delicada. Esse fato, uma brincadeirinha, ou um mau humor, uma deselegância, ou uma indisciplina, ou aquele vírusinho que tem em muita gente, eu posso tudo. Porque quem tem muito parça ao lado, muitos parças ao lado, às vezes pensa que eu posso tudo. Porque tudo é bonito para os parças. Tudo. O ídolo, ou então o cara que tem muitos parças, pode fazer qualquer coisa que você de longe, você não precisa ser nenhum PhD naquele assunto, você fala, puxa, mas acho que não é muito legal isso. Mas tenha certeza que aquele grupo de parças está aplaudindo. Impressionante. E não se surpreenda se alguém
se ele foi deselegante, parece que tudo leva aquele... Se não foi deselegante, ignorou a presença daqueles fiscais no controle antidopagem, alguém deve ter falado para ele, ou lá, ou quando ele foi para o estacionamento, quando chegou em casa, foi muito bem. Esses caras são você achou a punição excessiva, Vamp? Professor, esse que você fala aqui já foi pego várias vezes no doping. Eu fui pego no doping, mas como assim? Não é me pegar para me levar lá para a sala. Então era o seguinte, Pedro, terminava o jogo do Campeonato Brasileiro, ou Libertadores, aquela tinha Mercosul. A Mercosul, termina o jogo, quando o juiz apita, os caras já vêm, já te levam. Então tem atletas que, quando joga, perde 3 quilos, outro perde 4. Tem uns preguiçosos que não perdem nenhum, ainda sai do jogo com mais peso. Tem aquele, né? Porque vai tomar Gatorade, vai tomar isotônico Larissa. E aí, o que tinha na época? Cerveja. O DOP levava cerveja, porque é diurético. Então, se caísse aqui no Nogueirópolis, eu e o Mauro, aqui do lado de cá, Fausto e Vanderlei, que gostava de cerveja, e os 2 médicos de cada clube, os caras do DOP ficavam putos. Porra, esses caras não fazem a urina. Fica bebendo, tem que pagar mais uma caixa lá. É lógico. Porque os caras do DOP querem ir embora. Bora. E aí liga chuveiro, tem uma técnica, liga chuveiro, fazer barulho, liga a água da pia. Pra ver se você consegue. Então, se pegasse 4 bebum depois do jogo, depois de perder 3, 4 quilos, não saía nem a pau. E os 2 médicos, então, né, doutor Joaquim? E aí, ficava, galera, sabe o que os DOP fez? Tirou a cerveja. Agora só água. Mas era batata. Caí, eu gostava de ir na Argentina, que tinha uma Quilmes nessa vez. Porra, chegava lá, eu digo, hoje eu vou cair no DOP. Essa é inédita. Vou cair no DOP. Eu lembro que caiu no DOP uma vez, eu, Luizão, Claudio Miro, zagueiro. Meu Deus. E Ricardinho. Botaram uma mesa de bar ali. Ricardinho não bebia. Eu digo, vaza você, vai logo. Jogador perde, a delegação viaja. Às vezes você joga em Porto Alegre. Tem que pegar o voo de volta, você cai no DOP. Não dá tempo, viagem, você fica lá pra vir no dia seguinte. O ônibus vai embora. Eu já fui em Santos, já caí lá em Santos, na semifinal de Brasileiro. Corinthians e Santos, 2-1. O ônibus do Corinthians vem embora, a gente fica lá. Fica todo mundo lá. Quer dizer que o esquenta era no doping. Aí os caras resolveram tirar. Isso aqui não tá virando doping, isso aqui tá virando um barzinho, trancado com um chuveiro caindo água e pia ligada. Tiraram a cerveja. Porque tem dificuldade quando você perde peso. E aí muitos atletas ficam ali tentando fazer, por isso que tem essa técnica de ligar o chuveiro e ligar a torneira da pia. E aí se tirava a cerveja, né? Tem outros que não bebem, outros que bebiam. E os médicos também, só os caras do DOP ficavam putos. Quer logo que você faça logo a parada, a coleta, para eles ir embora. Então é uma coisa muito séria. O atleta sabe que é muito sério. O atleta sabe. Você acha que essa punição foi excessiva pro Gabigol? Eu não sei como ele... Eu acho que 2 anos é muita coisa. Porque ele não acusou positivo o teste dele, mas de alguma forma... Foi um cara... tratou com grosseria. O 5-4 já demonstra isso, né? Que tomasse 2 meses. 6 jogos. E mexe na grana. Uma multa. Mas 2 anos é de arrebentar mesmo. Estamos aqui falando desse caso do Gabigol. E, Vamp, também essa possibilidade aí, todo mundo fala, né? O Gabigol, como o Mauro citou, eu também fico nessa dúvida se jogador suspenso pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, né? O cara que assinar, Pedro, vai começar a pagar ele quando terminar a multa. Você acha que alguém vai assinar um pré-contrato com o Gabigol e ficar pagando o salário dele sem poder estar atuando? Não, e não vai pagar custas de advogado, também não vai pagar nada, que é o cara que vai ter que se virar. E ele pode ter o contrato prorrogado pelo Flamengo, tem isso. Pode. O Flamengo pode suspender o contrato, quando acabar ele suspende, ele só vai terminar em 26, em janeiro de 26. Ele é obrigado a isso, né, Mauro? Sim. Se o Flamengo quiser. Sim, o Flamengo pode suspender o contrato, quer dizer, congela o contrato. Aí terminou a punição, aí o Flamengo reativa o contrato, paga ele e o mantém lá no clube jogando e pagando o salário. Se isso acontecer, caso ele tenha a pena mantida, né, caso não aumente, nem seja eliminada a punição, ele fica preso ao Flamengo até janeiro de 26. O tempo da suspensão. Exato. O tempo da suspensão parado e depois a sequência do contrato. Não é 1 ano, porque o Flamengo tem um contrato com ele até dezembro. Só que para isso ele são 9 meses. Precisaria continuar pagando ele. Não, o Flamengo... Não, também? Não, o Flamengo... Veja bem, o Flamengo hoje, o que pode... Antes desse julgamento, que é um recurso, o Flamengo pode já suspender, se quiser, suspende o contrato dele,
Não paga salário. Ele não pode treinar no Flamengo. Ele não pode trabalhar. Concedeu, né, o treinamento para ele. Ele não pode treinar no Flamengo. Ele está proibido de qualquer atividade profissional no futebol. Então, se ele quiser treinar, vai treinar na praia, no CT do Zico e tal. No Flamengo, caracterizaria o quê? Ele está com os companheiros, com fardamento de treino. Ele não pode. Não é só que não pode jogar, não pode nem treinar. O negócio é muito pesado. Então, o Flamengo pode automaticamente, se você não está trabalhando, eu não te pago. Congela o contrato. Aí congela de abril até o ano que vem. É um ano. Só que o contrato dele termina em dezembro. Então, são cerca de 9 meses. Ou seja, quando ele voltar em abril, teria mais 9 meses. Ou seja, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vai pegar um pouquinho de janeiro. Ou seja, ele só ficaria liberado em janeiro de 2026. Então, hoje a situação dele é essa. Ele está, simplesmente, ele está encalacrado. É uma situação... E não tem como também... O Landim tem um contrato, tem um mandato até dezembro. Ele não pode renovar o contrato do jogador, seria uma inconsequência. Isso aí é uma coisa que vai ter que ser resolvida lá na frente. Por mais que ele seja ídolo, né, tudo, a moral que ele tem no Flamengo, conquista, tudo. Imagina só o atleta falar assim, ó, pô, vou tomar uma suspensão de 2 anos sem ter envolvimento nenhum com doping, só porque... Eu fui arrogante. Arrogante, prepotente. Isso deve o cara chegar em casa, pensar, ficar pensando, pô, que merda que eu fiz naquele dia. Sim. Isso deve estar matando ele por dentro. Eu acho que aí... Se ele pensar, Pedro, dessa forma, já é um avanço. Não tem dúvida. Se ele pensar dessa forma, já é um avanço. Mas será que vai pensar? Então, essa é a dúvida. Se pensar dessa forma, puxa vida. Mas olha, eu fico pensando assim, os caras têm um microfone, olha o que quiser. Mas eu acho... O Gabigol chegar assim, sentar, gente, ó, eu não caí nada, foi um erro meu, eu tava arrogante, prepotente naquele... Talvez até os caras pensem da hora de... dúvida, metade... Os caras não falam, pô. É que às vezes o cara quer, ele pra assumir que foi, é duro, hein? O cara... Ele até pra se defender, pô. Tem lá o advogado. Pra se defender, né? sim, mas no íntimo não sei, não. Eu não sei se de repente uma manifestação pode ser entendida do contrário. Agora quer limpar a barra. Vai ser o bonzinho. Eu sei do seguinte, ele já teve um episódio ano passado, o jogo do Flamengo e Fortaleza, ele estava 2-0, aí ele saiu machucado. Ele saiu machucado com raiva, apontando o gramado como responsável pela lesão. Aí ele chega, essa história foi amplamente divulgada. Ele chega no vestiário e começa a reclamar: machuquei esse gramado de merda, não sei o que tal. Ok, vou embora. Bem, quando o jogador já fala que vai embora no intervalo do jogo, isso para mim já é uma demonstração muito clara do desmando dentro do departamento de futebol. O jogador não pode ir embora durante o jogo. Ele não está liberado para ir embora. Aí o médico fala: Gabriel, você não pode ir embora porque ainda vai ser sorteado o antidoping. Se você cair no antidoping, você tem que... E a gente jogando, a gente não sabe que foi sorteado. Exato. Então, assim, você não pode ir embora. Se você vai embora e você for sorteado, caracteriza que você estava dopado. É um problema. Aí ele teria continuado meio irritado e o Marcos Braz, que estava no vestiário, os jogadores já estavam voltando para o campo, não tinha quase ninguém no vestiário, segundo o pessoal relatou, e o Marcos Braz foi falar com ele. E ele contou depois do Marcos Braz na coletiva. Foi lá e falou: Gabriel, você não pode sair, o doutor já falou. E aí os dois discutiram. Uma situação como essa, na minha visão, não é... O Marcos Braz é o vice de futebol. Ele não tem que conversar com o Gabriel, ele tem que mandar. Gabriel, você não está liberado, você vai ficar aí. Se acalma. Mas o gramado, tudo bem, você pode ter até razão na contusão. Isso aí a gente resolve depois. Não sou eu que cuido do gramado, de fato não é o Braz. Eu vou falar com as pessoas que cuidam do gramado para mais um prejuízo que ele pode ter causado para o time, com a contusão do jogador no seu caso. Mas agora o jogo está rolando, seus companheiros estão voltando para o campo, você tem que acompanhar e torcer para eles para ganhar o jogo. E você não está liberado para ir embora, o doutor já explicou por quê. E além, mesmo que não tivesse antidoping, você não tem que ir embora. O jogo está rolando. Você vai embora, vai largar os seus colegas aqui? Então, calma. E se discutir, depois ele teve uma punição, né? Parece que deram uma pena para ele, mas não importa. Isso já, para mim, já caracteriza o desmando, cara. Quando o jogador reage, a hierarquia não existe. O cara acha que discute com o chefe dele de igual para igual. Ele é funcionário do clube, porra. Não importa quanto ele ganhe, ele tem que responder aos interesses do clube. E o dirigente tem que defender os interesses do clube. Senão é uma zona, é uma bagunça. Não tem como. Aí houve esse episódio. Quer dizer, já teve esse episódio, por coincidência, envolve a questão do exame antidoping. E agora essa situação no CT, que, na minha visão, também mostra a falta de comando. Que isso aconteceu na véspera do Fla-Flu decisivo do Carioca, que o Fluminense ganhou por 4-1, no sábado. Eu imagino que todo mundo estava no CT nesse dia, né? O Marcos Braz é vereador, mas sábado não tem câmara, então não tava, só se ele fosse pro shopping. Acho que ele não estava no shopping. Estava lá no CT o Marcos Braz, todos os funcionários, gerentes, os dois que foram embora, o presidente talvez estivesse, não sei se o Landim estava lá, mas tinha muita gente. E não teve ninguém, então, para quando começou a situação que o Gabriel... Para chegar, olha, o cara está passando,
Tá dando merda ali. O quê? Gabriel tá criando problema lá com os caras. Aí vai alguém que tem um cargo ali, poderia ser o Juan, o Fabinho, chegar o Gabriel. Porra, tá maluco, rapaz? Vai lá e faz esse negócio logo. Ah, não sei o quê. Vai lá e faz. Pô, não me arruma problema. Vai arrumar problema pro Flamengo, cara. Pra você e pro clube. Vai lá e faz. Depois te resolve. Ah, que toda hora eu sou sorteado, parece que a reclamação dele era essa. Então faz, depois conversa com os caras. Aí depois vai lá, ajuda. Vem cá, por que toda vez ele é sorteado? Tem um monte de jogador. Ele só deu problema com ele, pô. Sabe, então, assim, não tem sentido, mas eu acho que fica muito claro o desmando. Mas aí foi o comportamento dele. Sabe, o paternalismo. Até chegar aonde chegou. O ponto foi esse, o extremo. O atleta no mínimo deve ter no plantel profissional ali, mas... Você falou não foi todo mundo, mas foram alguns atletas e o único que teve problema foi ele. Mas se tivesse ordem ali dentro, a ordem que eu falo é o seguinte, cara, no ambiente de trabalho tem uma hierarquia, gente. Alguém comanda, alguém toma as decisões e tudo, e assim, o jogador faz o que ele quer. Isso é muito claro para mim. Isso é culpa de quem comanda o departamento, entendeu? O jogador se acha maior que o clube, se acha maior que todo mundo. Ele é importante dentro do campo, para a torcida, mas ali ele tem que cumprir as mesmas obrigações dos demais. Você imagina se o Gabriel Milito fosse o técnico dele. Você sabe o que o Milito fez lá quando chegou agora no Atlético, né? Cortou o celular. Dentro do vestiário, sem celular. Sem celular. Ele quer que os jogadores conversem. Deixa o celular de fora, não pode perder o foco. Se tiver alguém, digamos assim, acima do bem e do mal, e aí se a minha mulher ligar, e se meu filho recebe uma mensagem, começa a questionar um negócio que não é pessoal. O cara tem uma visão, mas é o único técnico que fez isso. Sim, mas ele é um técnico, cada um faz aquilo que... Ele é o chefe naquele momento, sim. Sabe? E não é pessoal, ele nem chega, nem conhece quem é o massagista. Ele olha, a partir de agora não, porque realmente perde o foco. Eu quero que esqueçam um pouquinho essas 2 horas que vocês vão ficar aqui, 2 horas, vocês esqueçam um pouquinho lá fora. Ah, uma coisa muito urgente. Se for uma coisa muito urgente, a mulher do cara, qualquer coisa, vai ligar pro clube, ó, vai lá dentro do vestiário e fala como era antigamente, antes de inventarem um telefone celular. Antes de ter liga pra portaria, parece que tá a Dona Maria da telefonista, ó. Tem chumbo lá, atende lá na portaria. É isso. Eu acho bacana, porém acho que pro futebol brasileiro funcionar isso com jogadores daqui. Não, é muito difícil. Você lembra quem tirou a praia? O Sampaoli, não foi? Ele tirou alguma coisa na chegada? Não. Foi um treinador que chegou, a primeira atitude que queria tomar era tirar alguns luxos ali de jogador, não deu certo, caiu na hora. Mas quando muda... A ideia é boa, mas... Mas o desconforto provoca narizes torcidos. Depende de... Você aceita ou não aceita? Você está num patamar assim, estrelado? Eu não aceito, eu sou demais, eu sou o máximo. Aí o problema é para outra discussão. Sabe? Quer dizer, existem algumas coisas que mudam. Por exemplo, foi comum. O horário de treinamento. O cara está ensaiado para treinar de tarde. Chega lá o técnico Mauro César, acompanhado do auxiliar Vampeta. A partir de agora o treinamento começa às 8 da manhã. Cara, quem é que está falando isso? É o Guardiola. O cara encolhe o rabo. Agora, é o tal de Nogueira que foi contratado, veio lá do Nogueirópolis. Os caras querem matar esse tal de Nogueira, é lógico. Sim. Mudou a vida deles. Agora, sabe, mas quem é que tem que controlar isso? E dar força para uma decisão dessa? É a direção. Sim. E eu queria só, antes de passar, eu perguntei para o Andrei Kampf, uma pergunta que você fez aqui no programa, se suspenso ele pode assinar um pré-contrato. Um Gabigol. Isso. Uma dúvida que todos nós tivemos aqui. Aí ele me diz o seguinte, Andrei, que é um grande jornalista e advogado especialista e desse portal Lei em Campo. Então é um especialista nisso. A suspensão contratual não é automática. As partes podem acordar se o período afetado pela suspensão será acrescentado, o Mauro já falou isso com propriedade sobre isso, acrescentado após o término original do contrato ou não. Se o contrato foi suspenso pelo Flamengo, ele se estende. Mas se o contrato não foi suspenso, ele pode assinar, mas só poderá jogar em abril de 2025 se persistir a punição. De volta à Rádio Jovem Pan, agora sim, em todas as plataformas, o Vanderlei Nogueira trouxe aqui, então,
o parecer do especialista, né, o Andrei Kampf, né, sobre essa situação do Gabigol que a gente comentava. Ele pode até assinar, se o contrato foi suspenso. Se o contrato não foi suspenso, ele pode assinar, mas só poderá jogar, como o Mauro falou aqui, em abril, né, de 2025, ele está dizendo aqui, se persistir a punição. Agora, a questão assim, a informação que eu tenho é que assim, o Flamengo vai esperar para ver o que vai acontecer, senão pode suspender o contrato. Até porque, se não suspender, ele fica pagando para o jogador que não está jogando e ainda libera o jogador ao final para ir de graça para outro lugar. Então, é óbvio que o Flamengo vai suspender o contrato. Se a punição continuar, o Flamengo suspende o contrato. Não tem outra razão. Não faz sentido. O Gabriel, legal, você fez essa bobagem, você agora não pode jogar, mas eu vou te pagar o seu salário. Aí termina o contrato agora no final do ano e abril você está de para outro clube. Eu vou te pagar esse dinheiro todo. É óbvio que não vai pagar. Se fizer isso, o Landim tem que sofrer impeachment. E o Flamengo tem que torcer. Pelo amor de Deus. E o Flamengo tem que torcer para que essa decisão do TAS, do tribunal, aconteça rapidinho. Sim. Antes de chegar à metade do ano. O Flamengo vai ter que tomar uma decisão rápida com relação a isso. Aí. Talvez até suspenda o contrato e aguarde. Se por acaso ele for absolvido, né, for eliminada a cancela a suspensão. Aí reativa o contrato. Explicação importante, então, envolvendo o tema Gabigol.